Pessoal, muita gente tem essa dúvida ainda acerca da medida provisória 936 de 1º de abril de 2020, que rege a suspensão de contrato de trabalho, tá? E a redução de jornada também de trabalho. Então, eu vou começando a ler aqui o artigo 1. Esta medida provisória institui o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para o enfrentamento de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto 20 de março de 2020 e da emergência da saúde pública e importância internacional decorrente ao coronavírus. Essa aqui é uma medida emergencial imediatista pelo governo, tá? Para garantir o emprego e renda e essas empresas não demitam o funcionário e venham criar aí um colapso, tá, de desemprego. Então, durante esse período de calamidade, tá? Nós vamos ver aqui o artigo 2, diz assim, ó, fica instituído o Programa Emergencial de Manutenção, Emprego e Renda com aplicação durante o estado de calamidade que se apega ao artigo 1, com os seguintes objetivos. Primeiro, preservar o emprego e renda, tá? Como eu falei anteriormente. Garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais. E reduzir o impacto social das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde. Como eu falei, para não criar um colapso aí de desempregos, tá? Então, o governo viu essa maneira de ajudar as empresas aí para não demitir funcionário e ter mais opções aí, até passar esse estado de calamidade. O artigo 3. São medidas de Programa Emergencial de Manutenção e Renda. 1. O pagamento de benefício emergencial, a redução proporcional de trabalho, que nós já falamos, e a suspensão do contrato de trabalho. Tá? No artigo 4, está dizendo assim, compete ao Ministério da Economia coordenar, executar, monitorar e avaliar o Programa de Emergencial do Emprego e Renda e editar normas complementares à sua execução. O que está dizendo aqui que o Ministério Público está se encarregando de fazer o pagamento, execução, monitorar, tá? E disciplinar o local aonde que a pessoa vai receber, mandar as informações, quando for cancelado isso, enviar também as declarações. Tudo por conta do Ministério Público. Tá? Artigo 5º, tá? Artigo 5º, fica criado o benefício emergencial de prestação de emprego e renda a ser pago das seguintes formas. Primeiro, redução de jornada de trabalho, salário e suspensão de contrato de salário. Aqui no inciso 1 diz assim, o benefício emergencial da prestação do emprego e renda será custeado com recursos da União. Ou seja, dentro dessa lei aqui, dessa medida provisória, não está dizendo igual eles tinham criado anteriormente, né, um benefício que o governo ia arcar e a empresa teria que pagar com juros de 3,57. Nesse caso aqui está dizendo que vai ser custeado pela União, a União que vai pagar. Tá? Aqui no inciso 2, o benefício emergencial de prestação de emprego e renda será de prestação mensal devido a partir da data do início da redução de jornada e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho, observadas as seguintes disposições. Tá? O empregador informará ao Ministério da Economia a redução de trabalho ou de suspensão temporária do contrato, no prazo de 10 dias contado da data de celebração do acordo. 2. A primeira parcela será paga 30 dias contados da celebração do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no prazo que se refere ao parágrafo 1. E 3. O benefício emergencial será pago exclusivamente enquanto durar a redução proporcional de jornada de trabalho ou suspensão temporária de contrato de trabalho. Tá? O que está dizendo aqui é que para poder ter direito, nós temos que celebrar esse acordo, tá? É feito uma carta, o funcionário tem que assinar e a gente tem 10 dias para mandar essas informações. Depois de 10 dias, são 30 dias para o funcionário começar a receber. E no caso de redução de trabalho, tá? Redução de jornada de trabalho, o período de recebimento são 3 meses, como vocês vão ver mais um pouquinho para baixo. E no caso de suspensão de trabalho, tá? Vai suspender, vai receber o valor mensal, só pode ser feita por 60 dias. Tá bom? Até que, caso como vocês viram lá, como está sendo resolvido e criado aqui pelo Ministério da Economia, pode ser que futuramente o Estado, essa situação toda se agrave, pode ser que haja a prorrogação disso. Tá?
Vamos descer mais aqui. Aqui no inciso 5º. O benefício emergencial de preservação de emprego e renda não impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego que o funcionário vier a ter direito desde cumpridos os requisitos. Tá? Aqui está dizendo que quando você sair esse auxílio emergencial, depois que você for mandado embora, não vai implicar no seu seguro-desemprego, você vai receber o seguro-desemprego normalmente, tá? Seja feito a redução ou a suspensão, não vai interferir na questão do seguro-desemprego. Aqui no inciso 6, vou voltar mais um pouco aqui, no inciso 6, o benefício emergencial de preservação de emprego e de renda será operacionalizado e pago pelo Ministério da Economia. Mais uma vez aqui dizendo que é o Ministério da Economia que vai pagar, tá? Aqui no artigo 6, o valor do benefício emergencial de preservação de emprego e renda terá como base de cálculo mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito nos termos do artigo 5, observado os seguintes casos. Na hipótese de redução de salário, de jornada de trabalho e de salário, será calculado aplicando-se a base de cálculo percentual da redução e, 2. Na hipótese de suspensão temporária de trabalho, terá o valor mensal. A. Equivalente a 100% do seguro-desemprego o empregado que vai fazer a suspensão. E B. Equivalente a 70% do seguro-desemprego o empregado que teria direito na hipótese do artigo 5. Está dizendo assim, caso o empregado seja feito a suspensão de contrato, vai fazer o cálculo pelos últimos 3 salários desse funcionário e vai ver qual que é a base de cálculo do seguro-desemprego. E vai pegar essa base de cálculo e essa base de cálculo que ele vai receber, esse valor que ele vai receber durante o período de 60 dias quando tiver suspenso o contrato. Tá? Exemplo, um funcionário que recebe mais ou menos R$ 1.100 de salário, ele vai ter a base de cálculo do seguro-desemprego mais ou menos de um salário mínimo, R$ 1.045 tá o salário mínimo. Então, durante esses 2 meses ele vai receber um salário mínimo. Tá? O valor dessa renda aqui, do benefício emergencial, ele não pode ser inferior a um salário mínimo, tá bom? E no caso de redução de jornada de trabalho, também vai considerar a base de cálculo do seguro-desemprego. Vou usar esse mesmo exemplo. Se o funcionário recebe R$ 1.100 de salário e a base de cálculo dele do seguro-desemprego é R$ 1.045, então o governo arcaria, no caso de redução de trabalho de 50%, o governo arcaria com 525, tá? E como o salário dele era 1.100, a empresa vai pagar mais os 550. Então vai somar os dois e aí seria esse valor pago pela empresa, tá? Metade do governo, metade pela empresa. Nós vamos vir aqui agora para o próximo artigo. Vamos ver o inciso aqui ainda. Inciso 3, tá? Esse é o inciso 3 do artigo... Vou voltar aqui. Do artigo 6 ainda, tá? Inciso 3. Vamos ler ele aqui. O empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber cumulativamente o benefício emergencial de prestação de emprego e da renda para vínculo com redução proporcional à jornada de trabalho ou suspensão temporária. O que está dizendo que um funcionário que ele tem mais de um contrato na carteira de trabalho, ele vai receber acumuladamente, tá? Vai ter direito aí os dois auxílios no caso, seja por suspensão ou redução da jornada de trabalho. No artigo 7 diz assim: durante o estado de calamidade que se refere ao artigo 1, o empregador poderá acordar a redução de jornada de trabalho de seus empregados por até 90 dias, observando os seguintes requisitos: a preservação do valor do salário horas de trabalho, tá? Vai usar a mesma base de cálculo. O 2, pactuado acordo individual escrito entre o empregado e o empregador que será encaminhado com antecedência, tá? É uma cartinha, antes de fazer a suspensão ou a redução de jornada de trabalho, nós temos que fazer uma cartinha, o funcionário estando ciente, assinando tudo certo, tá? 3, a redução de jornada de trabalho e o salário exclusivamente nos segundos percentuais. Então, por enquanto só tem essas porcentagens aqui, tá? A redução de trabalho, 25%, 50% e 70% de redução de trabalho. Aí o parágrafo único diz assim: a jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de 2 dias corridos contados da data.
da concessão da cessão, tá, do estado de calamidade, ou seja, se acabar esse estado de calamidade, o contrato de redução de trabalho vai ser cessado. Tá? 2. Da data estabelecida no acordo individual com o termo de encerramento do período e redução do pacto. O que está dizendo aqui, quando a gente faz essa cartinha, tem o prazo que vai findar esses 90 dias. Tá? Então, outro motivo aqui é que vai cessar o contrato. E 3. Da data de comunicação do empregador que informe o empregado sobre sua decisão de antecipar. Por algum motivo, vamos supor que esse funcionário volte a trabalhar na empresa. Então, nós temos que informar também e automaticamente, tá, em 12 dias corridos, vai ser cessado aí essa redução de jornada de trabalho e o governo vai parar de pagar o valor. No artigo 8, a suspensão de contrato diz assim: durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados, pelo prazo de 60 dias, que poderá ser fracionado em até períodos de 30 dias. Como eu expliquei anteriormente, no caso de suspensão de contrato diferente da redução de jornada de trabalho, aqui você vai ter direito só a 60 dias, tá? O funcionário só vai ter direito a 60 dias, isso até o momento. Se eles redigirem o contrato e colocarem as cláusulas de prorrogação, aí nós vamos ter que prorrogar por mais tempo. Mas por enquanto, 60 dias. O inciso U diz assim: a suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada em acordo individual escrito ao empregador, que será encaminhado ao empregado com antecedência mínima de 2 dias. Ou seja, o empregador tem que informar por uma carta, tá, o empregado que ele vai ser suspenso o contrato dele, e tem que ter a ciência do empregado, né, um acordo entre as partes ali. O inciso diz assim: durante o período de suspensão temporária, o contrato de empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pela empresa aos seus empregados. Se a empresa paga aqui, nesse caso, cesta básica, todos os tipos de benefícios, quando é feita a suspensão, o empregador tem que continuar pagando os benefícios, tá? Só vai ser suspenso o contrato. Aqui no inciso 3, o contrato de trabalho será restabelecido no prazo de 2 dias corridos, contado da cessão do estado de calamidade pública. 2. Estabelecido acordo individual no termo de encerramento do período. E 3. Da data de comunicação. Então, aqui é a mesma situação da redução de jornada de trabalho. Se cessar o estado de calamidade, tá? Ou se nos termos de vencer o contrato que está sendo colocado aqui para o funcionário, ou em outro caso o funcionário tenha que voltar antes desse período, então, em 2 dias corridos é cessado aí a suspensão de contrato. Nós vamos vir agora aqui no próximo artigo, no artigo 10º, tá? Fica reconhecida a garantia provisória do emprego ao empregado que recebe o benefício emergencial de preservação de emprego e renda, tá? No artigo 5, em decorrência, redução de jornada de trabalho ou suspensão temporária de contrato de trabalho nos seguintes termos: durante o período acordado na redução de jornada de trabalho, salário ou suspensão, após o restabelecimento da jornada de trabalho e salário com encerramento de suspensão temporária ou contrato de trabalho por período equivalente ao acordo O que está dizendo aqui é que o seu funcionário ele fica na redução de jornada de trabalho 3 meses, quando ele voltar, quando for restabelecido esse contrato, ele tem a estabilidade de 3 meses, não pode mandar embora durante 3 meses. No caso de suspensão de contrato, que são 60 dias, não pode também mandar esse funcionário embora por 60 dias. Vamos dizer que seja uma estabilidade, tá? Não pode mandar porque senão tem multa. Vamos para o próximo artigo. O próximo artigo aqui é o artigo 16º, tá? Diz assim, ó: o tempo máximo de redução proporcional de jornada de trabalho e de suspensão temporária de contrato, ainda que sucessivos, não poderão ser superior a 90 dias, respeitando o prazo máximo que se traga o artigo 8. Então, em caso de redução de jornada de trabalho, não pode ser superior a 90 dias, a não ser, igual eu falei, que seja prorrogado, tá? E o contrato de suspensão não pode ser superior a 60 dias. Em resumo, o governo, com esse benefício emergencial, ele está te dando 2 opções: a redução de jornada de trabalho, tá?
ou a suspensão de contrato. Qual que é a melhor opção? Não existe melhor opção, vai depender da gestão da empresa. Se a empresa precisa do funcionário para trabalhar algum período, o melhor é a redução de jornada de trabalho. Tá? Agora, se a empresa não vai precisar do funcionário, o melhor é suspender os contratos. Então, outra questão, tá, para finalizar, é a questão das contribuições de INSS e Fundo de Garantia nesse tempo de suspensão ou de redução de jornada de trabalho. No caso de suspensão, não vai precisar contribuir com o Fundo de Garantia e nem INSS, porque o contrato foi suspenso. Tá? Aqui dentro dessa medida provisória não entraram nesse mérito. E na questão do INSS, a gente, como aqui não entrou no mérito essa medida provisória, a gente vai entrar na Lei 8.212 de 1991, o artigo 28, inciso 1, tá? Que diz que para a contribuição de INSS e Fundo de Garantia a gente vai utilizar a remuneração oferida, ou seja, somente a parte paga pela empresa vai sofrer a contribuição de INSS e Fundo de Garantia, até que tudo volte, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido e esclarecido as dúvidas de vocês aí.